Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Teixeira e seja bem-vindo ao canal Teixeira Fotografia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um curso de fotografia completinho. Para você que gosta, tem a fotografia como um hobby ou trabalhar com fotografia, fotografando evento, aniversário, ensaio, seja o que for. Você tem que aprender a fotografar bem para poder sair para a guerra aí, para poder trabalhar, né? Saber o que está fazendo para não passar aperto na hora de fotografar, certo? Então o negócio é o seguinte, pessoal. Nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre os tipos de câmeras, né? Para começar, para você ter uma ideia ali, o equipamento que você tem na mão, o que você pode fazer com ele. Cada câmera tem ali um nicho específico para trabalho. E eu vou estar mostrando para você ver qual equipamento que você tem ou que você vai comprar para ser melhor para você, se você vai ser para hobby, para trabalho, enfim. Então eu vou mostrar primeiramente para vocês os tipos de câmeras e depois nós vamos passar para o primeiro passo, que eu acredito que é o passo mais importante para começar a fotografar, é os controles manuais das câmeras. O controle da exposição, do ISO, do diafragma. Você pode estar escutando isso aí achando que é um bicho de 7 cabeças, mas eu vou desdobrar isso aí para que você entenda como isso funciona. É uma balança de 3 itens, você tem que usar os 3 ali para equalizar a imagem e você ter uma imagem nem muito clara nem muito escura. Aquela imagem que você consegue ver que tudo está bem iluminado, não tem nada escuro. Explicando como que vai funcionar esse curso aqui. Ele é totalmente gratuito, você não vai desembolsar um centavo. Vou disponibilizar ainda para você um PDF com todo o conteúdo, se você quiser estudar offline, não quer acompanhar o vídeo aqui, você baixa ali, salva no celular ou vai acompanhando junto comigo conforme eu vou falando ali, que nas páginas ali vai ter tudo bem explicadinho. Eu vou estar disponibilizando aqui embaixo do vídeo, na descrição aí, um PDF para você estar fazendo o download. Faz download ali, lê com calma ou lê junto com nós aqui acompanhando o vídeo para você entender melhor e aprender bem os conteúdos. E mais uma coisa, se você quiser colaborar com o canal para ajudar a gente a fazer mais vídeos, eu vou estar deixando também a chave Pix aí embaixo do vídeo se você quiser fazer uma doação pro canal, mas não é necessário, tá bom? Se você quiser doar, você doa. O conteúdo para você que doar e não doar o valor vai ser o mesmo, tá? Só se você sentir no coração e quiser doar pro canal, beleza, tá? Senão o curso para você vai ser exatamente igual. Também vou estar fazendo um curso no WhatsApp, vou deixar meu número aqui embaixo. Se você quiser entrar lá no grupo, vou estar deixando os PDF lá também pro pessoal baixar e para nós trocar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida, posta lá no grupo. E daí a gente vai estar sanando as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, vamos passar para o primeiro assunto. Pega o PDF aí embaixo, faz download e vamos lá. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar no primeiro tópico ali, que são os tipos de câmera, tá? Pega o PDF aí, já baixou ali embaixo, abre ele aí, abre na terceira... Abre na página 3, tá? Do primeiro módulo. Então, ali nós começamos a falar sobre os tipos de câmera, para você se orientar, para saber qual que é o melhor equipamento para você e qual que é o melhor equipamento para você fazer aquele determinado serviço, ou enfim, seja o que for, tá? Vamos começar com a menorzinha, mais barata, já está saindo de linha aí por causa dos telefones. Câmera compacta, certo? Aquelas câmerazinhas de bolso, aquelas câmerazinhas pequenas que tinha da Kodak, Bank, Fuji, certo? Aquelas câmerazinhas simples da Samsung também teve bastante, né? Todo mundo já teve uma câmerazinha daquela. Se você não teve, seu pai e sua mãe já tiveram, provavelmente. O que acontece? Aquelas câmerazinhas é câmera para viagem. Na época que você sabe, o celular não tinha câmera, então aquilo ali servia para você fazer foto. Dava umas imagens muito boas, melhor que até muito celular até hoje em dia, certo? E aquelas câmerazinhas ali foi vendido muito. Porém, ela é uma câmera para qualquer usuário. Qualquer pessoa que pegava, ela conseguia usar, era prática, né? Fotografava de dia, de noite. De noite a qualidade da imagem já não era tão boa, mas servia, tá? Só ela não era rápida, ela não tirava muitas fotos por segundo. Então, se tu quisesse fotografar uma festinha de aniversário com ela, você ia passar trabalho porque poderia perder algum momento ali, né? Em que você está clicando muito ali e ela demora para gravar a imagem e ela começa a ficar lenta a gravação no cartão de memória. Então aquela câmerazinha ali, ela tinha também um zoom de até 3 vezes, 5, até 15 vezes as compactas tinha ali o zoom, né? E então era uma câmerazinha assim, ó, que equivale hoje em dia a um celular, tá?
Não preciso nem dizer que não é indicado você trabalhar com uma câmera dessa, porque ela não tem controles manuais, que hoje em dia é o mínimo que você tem que ter para fotografar, é o controle manual, certo? Seria controle de diafragma, exposição e ISO. Algumas poderiam até ter, só que como o sensor dela é muito pequenininho, o tamanho do sensor de um celular, ela não produz uma imagem muito boa, tá? Lembrando, qualidade de imagem não é definida pela quantidade de megapixel, e sim pelo tamanho do sensor, tá bom? Lembra disso, qualidade de imagem não é por megapixel. Você pode pegar um celular aí com 200 megapixels, que hoje em dia já tem, tá? Você pega uma câmera de 16 megapixels, a câmera tem a qualidade muito superior à de um celular de 200 megapixels, tá? Ao longo do curso eu vou estar explicando isso aí para vocês, qual que é a diferença dos megapixels e o sensor da câmera, por que a qualidade difere uma da outra, tá? Mas vamos seguir aqui então. Câmeras compactas, aquelas câmerazinhas de bolso que servem para fotografar na viagem. Hoje em dia está ficando obsoleta, ninguém usa mais, tá bom? Vamos para o segundo tipo de câmera. Câmera super zoom, tá? Câmera super zoom já enche um pouquinho o olho da gente, porque ela é uma câmera mais robusta. A super zoom é uma compacta avançada. Por quê? Ela tem um sensor um pouquinho maior, então ela produz uma imagem com qualidade um pouco maior. Ela tem o super zoom mesmo ali, que já é o principal aspecto dela, que é aquela lente que estica ali, sai de dentro da câmera e apresenta ali um zoom extraordinário de 200 vezes, tá bom? Que aí o pessoal usa, as fabricantes usam como exemplo da câmera fotografar a lua, as crateras da lua, entende? Então é uma câmera mais avançada que a compacta. Algumas possuem ali o controle de ISO, diafragma e exposição, e também a questão é que ela não possui um sensor muito grande, tá? Por quê? Se ela tivesse um sensor maior, o zoom dela não seria tanto, tá? Vou explicar para você, meio por cima assim, para nós não enrolar muito o vídeo. O tamanho da lente não interfere só no zoom, o tamanho do sensor também. Então o sensor pequenininho de uma câmera super zoom, comparado ao tamanho da lente, dá aquele zoom todo. Agora se você tirasse aquela lente da câmera super zoom e colocasse numa DSLR, que é que nós vamos ver depois, o zoom não se tornaria tão grande. O zoom é a equivalência ali da lente com o sensor. Sensor pequeno, uma lente desse tamanho equivale muito. Eu vou deixar aí na tela para você ver o tamanho de uma lente super zoom, se eu não me engano, uma 500mm para uma DSLR. E vou mostrar o tamanho de uma P530, que equivale a 1000mm, se eu não me engano. Olha a comparação de tamanho das duas, tá? Isso porque equivale a comparação do tamanho da lente com o tamanho do sensor, tá? Então, retomando aqui, tá? Câmera super zoom. O maior aspecto dela difere da compacta é o super zoom. De resto, é meio parecido. O sensor é um pouquinho maior, gera uma imagem de qualidade um pouquinho maior. E tem os controles manuais, automático ali, depende do modelo da câmera que você comprar, tá? A minha primeira câmera que eu tive foi uma super zoom, vou deixar aí na tela, foi uma Nikon L810. Eu não entendia nada de câmera, saí dessa e comprei uma P530, porque eu queria uma câmera que tivesse o viewfinder dentro dela. Ali na frente, né? Assim que eu queria ver, via todo fotógrafo botando o olho ali para fotografar, eu queria uma câmera dessa. Mas eu nem sabia o que servia aquilo ali. Na real, eu estava atrás de uma DSLR. Por isso que eu digo que é importante você saber conhecer os tipos de câmera para você não ser enganado na hora da compra. Às vezes tem L810 sendo vendida como câmeras semi-profissionais. Esse negócio de semi-profissional não existe, tá, pessoal? Aquela câmera, por exemplo, a L810, P530, são câmeras que não servem para trabalhar. Eu trabalhei com ela, mas não indico de maneira alguma, porque entreguei um arquivo muito ruim para o meu cliente, certo? Eu estava começando na fotografia, então perdoável. Mas não é uma câmera que serve para você trabalhar com ela. Você pode perder fotos e acabar frustrando o seu cliente. Vira a página aí, página 4. Vamos falar agora das câmeras mirrorless, tá? Câmeras mirrorless, o que são? Ela é uma câmera que não possui espelho,
tá? Eu já vou dizer que é a que não possui, porque é o que difere ela da DSLR, que depois eu vou falar também, tá? Mirrorless, diferença da Super Zoom, ela troca lentes, tá? Ela tira ali uma lente e bota outra. São lentes intercambiáveis, ela troca de lente. Você consegue trocar uma lente de zoom, botar uma lente para retrato, uma lente versátil de, sei lá, 18, 135 milímetros, que é a distância focal dela. Tipo, você gira ali, ela puxa o zoom, você gira de volta, ela traz de volta, entendeu? Ela pega um ângulo maior, uma lente versátil, ou uma lente fixa, como a 50 milímetros, que é um ângulo travado, porém ela tem o controle do diafragma, desfoca o fundo, foca a pessoa, tá? Então, você troca de lentes. Cada lente tem um objetivo. Uma é só fazer o fundo desfocado, outra é só para puxar o zoom, outra é para ser os dois, ter o fundo desfocado e puxar o zoom. Isso aqui abre um leque de opções para o fotógrafo, que a Super Zoom não tinha. Você fazer uma foto com fundo desfocado, aquele fundo bonito, com uma Super Zoom é muito complicado. Você tem que se afastar demais da pessoa e puxar o zoom, e mesmo assim o ângulo atrás da pessoa fica bem fechado, não dá para ver muita coisa. Então, com uma lente fixa, você conseguiria desfocar o fundo. Então, mirrorless, hoje em dia, está substituindo a DSLR, que é uma câmera mais moderna. Tem chip mais rápido, ela tem o processador dela mais rápido, a capacidade do ISO, a sensibilidade ISO dela é maior. É uma câmera que está substituindo hoje as DSLR. Mas ainda a DSLR tem demais aí, provavelmente sua primeira câmera vai ser uma DSLR. Nessas mirrorless ainda, tem uma coisa que na Super Zoom não tinha, que é o quê? Sapata para flash. Aquela partezinha que fica em cima da câmera que você engata o flash, engata o rádio, acessórios, microfone, que você utiliza no estúdio para gravação de vídeo, tá? Que na Super Zoom não tem, tá? Pode ter um modelinho ou outro ali que tem a sapata, mas é bem simples, tá? Então, a partir da mirrorless aqui já são equipamentos para trabalhar, certo? Então, a mirrorless ela já tem, presta atenção, engates para botar acessórios, controle manual, intercambiação de lentes e viewfinder eletrônico. Em vez de usar o pentaprisma de espelhos, usa o viewfinder eletrônico. Mudando agora para SLR, é quase uma DSLR, tá? A diferença da SLR e DSLR é que a DSLR são câmeras digitais e SLR câmeras analógicas. Aquela câmera que usa filme para fotografar, que não se usa mais, né, gente? Muito pouca gente trabalha com câmera de filme aí. Eles fazem fotos só para hobby, certo? Ninguém mais trabalha com câmera analógica. Eu acho que nenhum fotógrafo mais trabalha com isso, tá? Pessoal, então é o seguinte. DSLR significa Digital Lens Single Reflex e a SLR Single Lens Reflex, tá? O que quer dizer? Quer dizer que a imagem é vinda através da lente, passa no pentaprisma e vem para o seu olho, certo? É o único reflexo que vem da lente, você consegue ver o que vai ser fotografado e esse mesmo reflexo vai ser usado para capturar a imagem no sensor ou no filme, tá? Então, ali então você pode ler a folha aí, deixei bem explicadinho aí o que é SLR e DSLR, tá? DSLR então é a câmera que mais o pessoal usa para trabalhar. São câmeras que trocam lentes, tem total controle manual dela e mais alguns ainda, controle de balanço de branco, controle de longa exposição, dupla exposição, bracketing de exposição, né? Então isso aí depois eu vou explicando para vocês o que é. Mas lembre-se, essa câmera aqui é indicada para quem está começando, DSLR. Tem DSLR de R$ 1.000 aí usada, você encontra até um valor, o céu é o limite, tá? R$ 30.000 você encontra DSLR hoje, até mais que isso, tá? Então, dá uma pesquisada aí no mercado para ver qual que encaixa no seu orçamento, sendo DSLR de não marcas assim muito difícil de manutenção, você pode comprar bem tranquilo. O pessoal aí usa Sony, usa Canon e Nikon, né? Nikon agora saiu do Brasil, não tá vendendo muito aí, pessoal que tem Nikon tá se desfazendo, mas é uma câmera boa. Nikon são câmeras boas. Eu uso Canon, né? Porque já tenho todos
as lentes ali, então já fico no ecossistema da Canon. Ainda sobre as câmeras DSLR, você pode virar a página ali. Vamos falar agora que tem dois tipos de câmeras DSLR, os sensores, certo? O sensor cropado e o sensor full frame. O sensor full frame, ela é um sensor de tamanho de 35 milímetros. Ele é o mesmo tamanho da película do filme das câmeras analógicas, tá? Então ele é um sensor de um tamanho que ele abrange todo o reflexo que vem através da lente da câmera, tá? Ele é um sensor grandão, usado muito por profissionais aí, é o sonho de todo mundo que tem uma câmera full frame, porque ela gera uma qualidade assim, ó, muito grande que te possibilita depois fazer os cortes na imagem para ajustar a composição da foto, você faz os cortes ali e não perde muita qualidade fazendo isso, tá? Já câmeras crop, como já o próprio nome diz, ela é um sensor diminuído, né? Um fator de corte de 1.6, tá? Então, o que acontece? Ele é um sensor um pouquinho menor, mas também tem suas vantagens. Como eu disse, quanto menor o sensor, mais equivale o zoom da lente em relação ao sensor da câmera. Isso quer dizer que o sensor cropado, as lentes são mais baratas. Um sensor full frame, as lentes são mais caras porque ela tem que aumentar conforme o tamanho do sensor. Ela é uma lente maior, tem mais componentes, então ela se torna um pouco mais cara. Já mais para profissionais, né? Top de linha. Então a crop, para quem está começando, para quem muita gente que trabalha, muita gente ainda usa, é uma câmera boa, com custo-benefício bom e equipamentos ali, acessórios, periféricos mais baratos e possibilita que você compre mais lentes, mais acessórios ali para usar nela do que uma full frame que é caríssimo, topo de linha. Então agora é o seguinte, eu acho que você já entendeu qual equipamento que você precisa, né? O que eu te indico? Você vai fazer hobby, quer fazer umas fotos mais elaboradas? DSLR ou mirrorless, tá? Você não quer fotografar de forma artística? Pode pegar uma super zoom. Você quer fotografar coisas de longe, que estão longe, você quer pegar um ângulo aberto, não quer gastar muito numa câmera? Super zoom. Só que é o seguinte, você não vai conseguir evoluir na fotografia com essa câmera. Você não vai conseguir aprender com ela, porque ela tem muita coisa automática, então ela não te possibilita avançar, fazer fotos mais avançadas. Você faz fotos mais ou menos no modo automático ali e até ali onde você vai conseguir, tá? Então, essas duas câmeras que eu indico, né? DSLR para quem é profissional e para quem não é profissional, quer fazer em viagens, coisas, super zoom. Câmeras de bolso, aquelas compactas, é difícil você achar para vender, provavelmente não vem mais, desconheço pelo menos, mas não indico para ninguém essa câmera. Então fica com o seu celular, tira foto com o celular que é muito melhor, tá? A câmera de celular hoje em dia é muito melhor do que as lentes e os sensores das câmeras daquela época ali. Então, mas eu acredito que se você está vendo esse curso, você quer avançar na fotografia, então eu indico mirrorless ou DSLR, tá bom? Então pega, se você já tem a sua câmera aí, verifica se ela é uma DSLR ou é uma mirrorless. Joga o modelo no Google ali, que tipo de câmera é a minha, tá? Então, você já tendo isso em mente, você já sabe até onde você consegue ir com a sua câmera, tá? Se a sua câmera é DSLR ou mirrorless, não tem fronteira. Você pode fazer muita coisa com ela aí. Pessoal, então vamos passar para o outro assunto aqui, já que você já sabe a câmera e tudo que você tem, os controles. Como que eu posso controlar minha câmera para me fotografar direitinho, tá? Nós temos 3 fatores que interferem na luminância da imagem fotográfica, que é velocidade de exposição, diafragma e ISO, tá? Para começar, nós vamos falar sobre velocidade de exposição. O que é isso? Quando você aperta o botão dessa câmera e você tira uma foto, você escuta um barulhinho, né? Toda câmera, quando você clica isso, se ela for uma DSLR, ela sobe o espelho e faz a foto, tá? As mirrorless, ela só abre a cortina e fecha de novo, tá? Então, nesse momento de exposição, que o sensor fica exposto ali, que é uma fração de segundo, ela está captando luz entrando através da lente, tá? Então, você regula a velocidade de exposição para determinar o tempo em que o sensor da câmera vai ficar exposto.
Quanto mais ele fica exposto, mais luz entra no sensor, mais claro fica a sua imagem. Quanto mais rápido ele abre o sensor ali, menos luz entra e a sua foto fica mais escura, tá? Então é o tempo de exposição, o tempo que o sensor fica aberto recebendo luz, tá? Aí você vai dizer, tá, então é fácil, é só regular isso aí. Sim, só que você tem prós e contras. Quanto mais tempo você deixa o sensor aberto, mais probabilidade da foto ficar tremida. Então se você está fotografando crianças numa festinha de aniversário, você está usando a velocidade, que é uma fração de segundo, como eu já disse, de 1/60. Se uma criança passa correndo, a criança vai ficar borrada em relação ao restante da imagem, porque essa criança está em movimento. Então o tempo que a câmera ficou com o sensor aberto, essa criança se movimentou. Então ela ficou borrada na imagem, certo? Então, beleza. Ah, mas eu não quero que ela fique tremida, então você aumenta a velocidade. Ali na sua câmera você pega, aumenta a velocidade de exposição e essa velocidade você bota 1/250. A criança pode passar correndo e ela não vai ficar tremida, porque esse sensor abriu e fechou tão rápido que não deu para perceber que a criança estava se movendo. É uma fração muito rápida de segundo. A não ser que essa criança seja flash, meu Deus do céu. Aí tá. Beleza. Então eu vou botar sempre a velocidade alta. Não. Por quê? Quanto maior a velocidade, menos tempo o sensor fica exposto. Isso quer dizer que entra pouca luz. A sua câmera começa a produzir imagens escuras, tá? E aí você olha a imagem, pô, a criança ficou paradinha ali, só que a imagem ficou escura. E agora? Daí você recorre a outro fator que é o ISO, tá? Mas nós já vamos falar neles. Eu vou falar um pouquinho mais sobre exposição aqui para você entender bem o que eu estou dizendo. Pessoal, agora falando um pouquinho mais ainda sobre exposição para deixar você bem craque antes de passar para o ISO ali, para você entender o que eu estou tentando explicar como funciona a exposição. Presta atenção na página 6. Ali embaixo nós temos duas hélices de ventilador, que é um exemplo que eu gosto de usar. Ali na página 6, ali embaixo, tem duas hélices de ventilador, tá? Eu botei elas ali simulando como se fosse 80 RPM, 80 rotações por minuto. Então, dentro de um minuto, essa hélice está girando 80 vezes, tá? E você está fotografando essa hélice para testar a velocidade de exposição. Então, no lado esquerdo, o exemplo do lado esquerdo, uma hélice girando a 80 rotações por minuto e você está com a sua câmera em modo manual fotografando com a velocidade de 1/50, você está tirando uma foto com velocidade abaixo da velocidade que a hélice está girando. Isso quer dizer que você vai borrar a imagem, tá? Enquanto o sensor está aberto, essa hélice está girando e a câmera está capturando que ela está girando. Isso vai fazer uma imagem tremida. Já no exemplo da direita, estamos usando a velocidade de 1/80, tá? Então, 80 RPM, 1/80, ela vai congelar, tá? Então, qualquer velocidade daí para cima, ela vai estar congelada a hélice, você não vai ter perigo de tremer a imagem, tá? A imagem não vai ficar tremida, vai ficar congeladinha como tá ali no exemplo para vocês. Então, a exposição ela é controlada através de uma fração de segundo, tá? Lê ali na página, lê tudo com calma ali depois, mas eu vou explicar para você aqui. Fração de segundo, 1/2, quer dizer que demora meio segundo, tá? 1/1 significa um segundo inteiro, tá? Então é uma fração de segundo o tempo que o sensor fica exposto da câmera ali capturando a luz, capturando a imagem através da lente, tá bom? Então esse valor ele varia depende da câmera, de 30 segundos até 1/12.500 ou até 1/20.000. Agora tem câmera vindo aí até, sei lá, não tem limite. A velocidade assim é muito rápida, você não consegue nem imaginar o quão rápido é essa exposição. Porque pode estar passando um foguete ali na tua frente. Se tu botar e clicar na hora exata, ele vai congelar e ele não vai pegar a imagem tremida, tá? É muito rápido o tempo de exposição das câmeras. Então você usa isso aí a seu favor. Se você quer fazer uma foto efeito panning, vou mostrar para vocês o que é uma foto efeito panning. Vou deixar aí no vídeo passando aí do lado.
Esse aí é o efeito panning. O que que é? Ela é uma velocidade não muito rápida, é uma velocidade mediana, tá? Então o que que acontece? Quando tá passando uma moto ali, por exemplo, e você quer tirar uma foto dela e o fundo quer que faça esses riscos aí, você bota ali uma velocidade, digamos 1/50, e você acompanha a moto com a câmera, tá? E você tira a foto ali apontando a câmera para onde a moto está indo. E tudo que ficar atrás dela vai ficar tremido. E a moto vai ficar em foco, tá? Em foco não vai ficar tremido, né? Esse é o exemplo do efeito panning. Você usa a velocidade baixa para fazer efeitos. Assim como você pode usar a velocidade alta e ter outros efeitos, como você vai fotografar água com a velocidade alta, você congela toda a água no ar ali, todos os pinguinhos bem certinho ali. Se você usar uma velocidade, você tem a fotografia que nós chamamos de véu de noiva, na cachoeira, onde fica muito bonito. Você pode usar 1/10, 1/5, 1 segundo, e você vai ter aqueles riscos bonitos que parecem um véu de noiva. Tá? Esse é o efeito véu de noiva na água. Então você pode usar a velocidade para te favorecer a fazer fotos com estilo artístico, tá? E também utilizar em festa de criança ali, você bota uma velocidade mais alta, você sabe, você entende que você precisa elevar a velocidade da exposição para que ninguém fique tremido na foto, tá? Então eu acho que deixei bem claro para você aí qual a importância da velocidade de exposição da câmera, né? É um dos principais controles que a gente utiliza, tá? Aí, beleza, vamos passar para o próximo item, que é página 7, então, sensibilidade ISO. Eu tô lá fotografando a festinha, tem pouca iluminação no lugar, eu já tô com a velocidade 1/250, aquelas crianças estão correndo demais, tá aquela bagunça, e aí, só que eu tô com 1/250, consegui congelar as crianças, só que a imagem está muito escura. O que eu faço? Recorremos ao ISO. Sensibilidade ISO. Sabe quando o sensor abre e fecha? Ele tem uma sensibilidade à luz. A gente consegue controlar ela também. Como ela está abrindo durante muito pouco tempo, eu posso aumentar a sensibilidade dele à luz para compensar a velocidade que ele está sendo aberto ali, a exposição do sensor da câmera. Então eu elevo a sensibilidade do sensor à luz, tá? Como que a gente controla isso na nossa câmera? Através do número guia do ISO. ISO 100, ISO 200, 400, enfim, depende da sua câmera aí, tem vários valores. Podendo ir até aí 32.200, um valor assim exorbitante, depende de cada câmera, tá? Tem câmera que vai até 1.600, 3.200, 6.400, depende da sua câmera. Dá uma olhada aí, vai na opção ISO e vê até quando que ela vai, até quanto que ela vai. É a sensibilidade que o sensor tem à luz, tá? Então, tô lá na festinha, 1/250, ninguém tá tremido, eu vou subir o ISO para 200. Ainda tá escuro, mas melhorou um pouquinho. Subo para 400, já tá bom. Segue fotografando dali em diante com essa configuração, tá? Beleza. Aí eu percebi que eu tirei a foto e essa foto ficou um pouquinho granulada. Sim, esse é o malefício de usar o ISO alto. Que é o quê? Quanto maior o número que você está usando, mais granulação ele gera na sua imagem. Tem um exemplo ali na página 7, você confere ali, fiz dois exemplos ali, os bonequinhos do casamento do bolo ali, tá? O de cima que está com ISO 100, o número menor de sensibilidade, ele não gera granulação na imagem. Já ali, o exemplo com 12.600 de ISO gera uma granulação. Olha de pertinho aí, dá um zoom ali no PDF, você vai ver que a imagem está granulada. Esse é o lado negativo de usar um número ISO alto, mas às vezes é uma necessidade que a gente tem que sacrificar para poder ter uma imagem bem iluminada, tá? Então, tente usar o ISO sempre o mínimo possível, tá? Então, quanto menor a sensibilidade ISO, menor a granulação. Quanto maior o ISO, mais granulação na imagem, você acaba perdendo nitidez da foto e também tendo aberração cromática, que é que se você puxar bem o zoom ali, você começa a ver que tem pontinhos verde, pontinho vermelho, pontinho azul, e isso quer dizer que a câmera já está
tentando criar cores que já não existem ali. Ela está tentando reconhecer cores que não tem, e aí ela acaba se confundindo com isso e botando aberrações cromáticas, que a gente chama. Recapitulando então, quanto menor o número do ISO, menor a sensibilidade à luz, porém não tem granulação. Quanto maior o número do ISO, para cima ali, quanto maior o número do ISO, mais sensibilidade à luz, mas também com granulação na imagem, mais granulação conforme o maior número, tá? Então tente usar sempre o menor número do ISO possível, tá? A não ser que você não consiga, aí você vai aumentando, ou não consiga controlar a imagem com exposição, vai ficando tremida a imagem, você vai aumentando o ISO, tá? Então nós já conhecemos aí 2 itens para nós equalizar a nossa imagem, são os mais importantes esses 2 aí. Aí, Felipe, tô lá na festa, tô fotografando as crianças correndo, e ali eu comprei uma lente 50mm e ela tem a função de desfoque do fundo. Só que ela não está desfocando o fundo. O que eu faço agora? O que eu controlo na câmera para poder desfocar o fundo e mesmo assim ter a criança congelada ali, não pegar a imagem tremida, e já aumentei o ISO, mas eu quero fundo desfocado. A gente tem outra opção que se chama o diafragma, página 8. É o seguinte, o diafragma o que é? Ele é como se fosse a pupila do nosso olho. Você viu que de noite a pupila do nosso olho ele abre? Fica aquela bolinha preta, grandona ali, e de dia ela fica miudinha? Ela que controla o quanto de luz entra no nosso olho. Na câmera a gente tem o diafragma. Ele é a mesma coisa que a pupila do olho da gente. Ela abre e fecha conforme a incidência de luz. Só que temos uma função para esse diafragma, além da regular a entrada de luz. Quando a gente tem a abertura dele máxima, ou seja, quando é de noite, quando a gente está com a pupila maior, ela gera o foco do fundo mais desfocado, ela gera um desfoque no fundo, tá? Melhor explicando assim. E quanto mais fechado a esferinha ali, o diafragma, mais o primeiro plano e o segundo plano ficam em foco, tá? Vou tentar explicar para vocês aqui na imagenzinha no computador ali, eu vou deixar aqui do lado, você dá uma olhadinha aí. Nós temos um exemplo que são os carros, um estacionado atrás do outro, tá? Na imagem do lado esquerdo a gente está usando uma abertura de 1.8. O que é uma abertura de 1.8? É a abertura máxima. O diafragma funciona assim, quanto menor o número, mais aberto fica. E quanto maior o número do diafragma, mais fechadinho fica. Pessoal, eu indico vocês dar uma anotada ali, para vocês não se perderem nesse número, senão daqui a pouco você vai dizer assim, quanto menor o número ISO, mais sensível fica o sensor. Não, não vai se perder nisso, tá? Anota ali, tá? Velocidade de exposição. Quanto maior o número, mais rápido a câmera fica. Sensibilidade ISO. Quanto maior o número ISO, mais sensível fica a luz. Diafragma. Quanto menor o número, mais aberto fica o diafragma. Quanto maior o número, mais fechado fica, tá? Volta o vídeo, escuta o que eu falei de novo, deixa anotadinho para você não se perder, tá? Como que a gente fala o número do diafragma? A gente fala F. F1.8, F3.5, F5.6, tá? F1.8, por exemplo, pupila aberta, tá? Gera a imagem do lado esquerdo. Você viu que está focado, o ponto de foco está naquela bolinha amarela, tá? Tá lá no farol daquele carro preto. O que acontece? O foco está ali, então ele vai focar só o que está ali. O que está para trás daquele carro fica desfocado e o que está para frente daquele carro fica desfocado. E aquela é a profundidade do foco. É só naquele onde aquele carro está, tá bom? Tudo que estiver naquela linha ali vai ficar em foco. O que tiver para trás fica desfocado, o que tiver para frente fica desfocado. Mas eu quero pegar tudo em foco. Então você fecha o diafragma. Você aumenta o número guia. Você bota F. 1.8, 2.8, 3.5, 5.6 e vai até onde for. Você chegou no F22. O que o F22 faz? Bota toda a área em foco, do início ao fim. Você pode ver ali então que desde o primeiro carro até o último lá no final está em foco. O ponto de foco está no mesmo lugar, no farolzinho do carro preto ali atrás do primeiro carro,
o foco ainda está ali. Só que toda a área ainda está em foco, porque o diafragma ele organiza a luz. A luz passa por um buraquinho muito menor e acaba chegando tudo em foco no sensor. Quando você abre o diafragma, você faz uma discrepância entre o foco do fundo e do que está perto. Você foca exatamente no lugar que você quer e tudo aquilo que difere do que você escolheu está desfocado, fica desfocado, tá? Então, a profundidade de campo do que o diafragma proporciona é: quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo. Você fica escolhendo só um determinado espacinho de foco. Quando você fecha o diafragma, você pega tudo em foco, o que está perto e o que está longe, tá? Mas, conforme você vai abrindo e fechando o diafragma, entra mais luz ou entra menos luz no sensor da sua câmera. Eu acho que deu para entender mais ou menos como que funciona o diafragma, né? Então, quanto mais aberto for o diafragma, menor a profundidade de campo de foco. Tá? Pensa uma profundidade de campo, seria uma profundidade de uma distância. Tá? f1.8 eu enxergo só isso aqui em foco, tá? Olhando daqui, eu enxergo só esse pedaço, o que está daqui para cá é desfocado e o que está daqui para lá é desfocado. Exatamente o que está aqui no meio está em foco, f1.8. f22 não tem fronteira, o fundo lá longe está em foco e aqui para cá está em foco também, então tá tudo em foco, certo? Então você utiliza o diafragma para fazer o efeito do fundo desfocado, que muita gente gosta. Acho que deu para entender, expliquei várias vezes aí. Lê com calma aqui a página 8, que eu deixei bem explicadinho, mastigadinho para você entender. Você que está assistindo esse vídeo ainda pode não ter conseguido entender tudo ainda, mas assim, ó, vou te explicar que quando tu tá fotografando, você vai acostumando com isso aí. Vai acostumando com essas três ferramentas, principais ferramentas da fotografia. Ali você usa exposição, ISO, diafragma, tá? Então você vai utilizando essas ferramentas a seu favor para você conseguir chegar no resultado que você quer. Olha na internet alguma fotografia e tenta reproduzir ela. Tenta ver assim, ó, o fundo dessa câmera está desfocado, quer dizer que o cara usou então uma abertura de diafragma maior. Lembra a pupila do olho, quanto maior a pupila do olho, mais desfocado fica o fundo. Então, vai pensando, usa toda foto que você vê numa revista, presta atenção nessas coisas, tá? Ah, você tá vendo lá uma foto de jornal, as pessoas caminhando lá, passou um carro que tá tremido no fundo. Aí você pensa, basta ele usasse a velocidade um pouquinho maior, ele congelava também os carros lá do fundo, não só as pessoas, né? Porque os carros estão se movimentando mais rápido. Toda imagem que você olhar, tenta trabalhar a sua mente e entender como que foi feita aquela foto, tá? Quais foram as configurações que o fotógrafo usou que gerou aquele resultado. Não dou 2 semanas, você já dominou todos esses controles, tá? Então, para você que quer sair do modo automático, estuda bem direitinho todo esse vídeo aí que eu passei, tá? E que você vai conseguir produzir imagens controlando 100% da sua câmera, tá? Então, se a foto ficou muito exposta, aumenta a velocidade. Né? Ah, não quero aumentar a velocidade porque eu quero aquele efeito de véu de noiva. Fecha o diafragma. Ah, mas o diafragma eu quero que fique aberto para desfocar o fundo. Reduz o ISO, então, deixa o ISO no mínimo. E você vai utilizando dessas 3 ferramentas para fazer o efeito que você quer, tá? Mas o negócio é o seguinte, a dica que eu dou. Quer aprender a fotografar no modo manual? Não coloca mais sua câmera no modo automático. Passa trabalho, mas te vira, sabe? Foi assim que eu fiz. Eu botei no modo manual a minha câmera lá, quando eu tinha 16 anos, e falei, eu não vou tirar daqui, eu tenho que aprender a fotografar aqui. Fiz um ensaio inteiro, a tarde inteira, e quando foi anoitecendo, eu fui passando trabalho e tentando regular a câmera, as fotos foram ficando escuras e eu, meu Deus, o que eu faço? Mas me virei assim mesmo, fui aumentando o ISO ficou alto, passei trabalho, algumas fotos ficaram ruins, mas eu não desisti. Não voltei pro modo automático, deixei no modo manual, entendeu? Então, gente, seguinte, viu esse vídeo aqui, ficou com alguma dúvida? Me chama lá no WhatsApp ali embaixo, vou deixar aí, pede para entrar no grupo, vou botar você no grupo, vou te explicar, pode me perguntar bem tranquilo, qualquer hora ali, pode me mandar um WhatsApp, eu vou te explicar direitinho o que você quer saber e estuda, treina bastante,
usa a sua câmera, bota no modo manual ali, sai pra rua, fotografa dentro de casa, depois vai pra rua de novo, para trocar a luz para você ir treinando, tá? Então, para você acostumar a usar esses controles aí, tá? Então, se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, quiser doar pro canal ali, doa, deixei o Pix aí embaixo, não é necessário, se você quiser não precisa, tá? Quer participar do grupo do WhatsApp, me chama ali, que eu pede, Felipe, me bota no grupo, vou lá e te coloco no grupo ali, tá? Para você tirar as dúvidas comigo ali, eu vou respondendo cada um ali que eu conseguir, tá, gente? Um abraço a todos e até domingo que vem.